meu Pai, põe palavra na boca dele. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Meu Pai, porque João, capítulo de número 8, versículo número 32, vai dizer, meu Pai, conhecereis a verdade vos libertará. Creio eu, meu Pai, que é a sua palavra que vai nos libertar. É a tua palavra, meu Pai, que vai nos curar. É a tua palavra, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vai nos transformar. Espírito Santo de Deus, usa o seu servo, meu Pai. Meu Pai, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar os seus profetas e os seus servos. Espírito Santo de Deus, usa ele, meu Pai, para falar conosco. Meu Pai, porque a boca dele, meu Pai, vai ser a sua. Meu Pai, nesta noite. Espírito Santo de Deus, usa ele, meu Pai. No nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A igreja diga amém. Amém. A igreja diga amém. Amém. E as palmas que louvam o Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É com muita alegria, bispo, que eu estou aqui hoje. Muita alegria mesmo. Meu coração está saltando de alegria de estar aqui por causa desse casal abençoado. Bispo, a bispa. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. E eu estou muito feliz porque já tenho sentido a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Glória. O Senhor já está manifestando o poder dele nesse lugar. Oh, glória. O Senhor já está sarando, já está curando, já está transformando, já está libertando, já está levantando pessoas nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Se você veio aqui hoje, é porque o Senhor te trouxe aqui hoje. O Senhor te tirou da tua casa para trazer você aqui, para te abençoar, para levantar você na obra do Senhor. Amém? Amém. Glórias ao Senhor. Meu nome é Carlos, mas todo mundo me conhece como Carlinho. Carlinho Leite. Eu sou da comunidade metodista, né? Fui convidado pelo pastor para estar aqui ministrando a palavra. Tenho 37 anos de convertido. 37 anos andando na presença do Pai. Dá licença um pouquinho. Deixa eu pegar minha água aí, pastor. Por favor. Obrigado, meu querido. 37 anos que eu conheci o Senhor Jesus, né? E eu e minha esposa está ali, a Dark, nós passamos por momentos muito difíceis, né? Mas graças a Deus nós vencemos em todos eles, todos os momentos difíceis das nossas vidas. O Senhor nos deu a vitória. Amém? Glórias ao Senhor. Eu gostaria de fazer mais uma oração para que o Espírito Santo falasse mais um pouco com a gente, completasse a obra dessa noite. Amém? Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me use como instrumento nessa noite, Pai. Que o Senhor fale através da minha vida, como instrumento nas tuas mãos, como orou o irmão aqui para mim. Que o Senhor fale através da minha boca, Pai. Que o Senhor faça a tua obra nessa noite. E que as palavras que saírem da minha boca, Senhor, sejam somente do Senhor, Pai. Que eu não fale nada de mim, Pai, mas somente as coisas do Teu Espírito Santo para essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai. Bendito é o nome santo do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em 2 Timóteo 2, 20 e 21. Timóteo 2,
20 e 21. Todo mundo achou? Glória a Deus. Pode ler? 2 Timóteo 2, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparados para toda boa obra. Amém? Glórias ao Senhor. Para nós entendermos o contexto dessa palavra, a palavra de Deus fala que numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também vasos de pau, vasos de barro. E que seriam os vasos? Vasos são utensílios que eram usados nas grandes casas, nos palácios, para servir aos reis. Então, a Bíblia fala que uns utensílios, uns vasos, eram usados para honra e outros usados para desonra. O que significa isso? É que os vasos que chegavam até a presença do rei eram aqueles vasos de ouro, vasos de prata, utensílios de ouro, utensílios de prata que chegavam até a presença do rei para servir ao rei. Já os vasos de barro também serviam, mas nas coisas mais simples. Os vasos de barro não chegavam na presença do rei. Eram usados para guardar mantimentos, para servir os servos, para servir as coisas mais simples do reino, daquela casa grande, do palácio do rei. Mas os vasos de ouro, de prata, serviam ao rei. Então os vasos de ouro e de prata se aproximavam do rei. Mas os vasos de barro, não. Os vasos de barro não tinham acesso ao rei. Sabe quem são os vasos de barro, meus irmãos? Sou eu e vocês. Nós somos os vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. Não tínhamos acesso ao rei. Mas quando Jesus entra em nossas vidas, muda tudo. Muda tudo. Tem uma transformação nas nossas vidas. E nós temos que dizer para o mundo espiritual ouvir, para o nosso inimigo que está lá no mundo espiritual ouvir. Nós temos que dizer todos os dias: eu sou de Jesus. Eu sou um abençoado do Senhor. Eu quero que você repita comigo agora: eu sou de Jesus. Repita aí. Eu sou de Jesus. Eu sou um abençoado do Senhor. Eu sou abençoado do Senhor. O meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Meu Deus é criador dos céus. O meu Deus é o único Deus. Meu Deus é o único Deus. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Glória a Deus. Sabe por que você fala isso? Porque Jesus mudou a tua vida. Jesus te resgatou. Jesus te pegou. Jesus te convidou. Jesus trouxe. Você está aqui hoje não é por causa só da sua vontade, mas é pela vontade de Deus. Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. Ele me chamou desde o ventre da sua mãe, da minha mãe. Jamais eu pensava que hoje um dia eu estaria ministrando a palavra do Senhor, que é maravilhosa, a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas hoje estou aqui glorificando o nome do Senhor, e toda a glória é para Ele. É Deus. Toda a glória é para o Senhor. Vamos ver mais um versículo em 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, 7. Pode abrir aí, meu irmão. 2 Coríntios 4, 7. Glórias ao Senhor. Maravilhosa a tua palavra, Senhor.
Amém? Pode ler? Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Glórias ao Senhor. Então, quando Jesus entra nas nossas vidas e nós passamos a servir ao Senhor, Deus, Ele nos fala assim, Ele nos conserva como vasos de barro. Mas agora nós vamos nos aproximar do Rei. E quem é o nosso Rei? Jesus. Nosso Rei Jesus. Nós continuamos sendo vasos de barro. Nós continuamos sendo vasos de barro, mas agora nós servimos ao Rei. Nós chegamos diante da presença do Rei para servir a Ele. Amém? Amém. Deus não nos transformou num vaso de ouro e de prata quando nós aceitamos Ele. Quando Ele nos chamou, Ele não nos transformou nós em vasos de ouro e de prata. Ele nos conservou como vasos de barro. É o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós continuamos sendo vasos de barro. Por que Deus não nos transformou em vasos de ouro e de prata, em utensílios de ouro e de prata? Por que Deus não fez isso? Para que não houvesse soberba dentro de nós, para que nós não pudéssemos pensar: eu sou alguma coisa. Deus conservou nós vasos de barro, frágil. Porém, Ele nos conserva como vasos de barro, mas cheio do tesouro de Deus dentro de nós. Continuamos frágeis, mas o tesouro de Deus vem até nós. E quem que é o tesouro de Deus? Que diz a palavra: é o Espírito Santo de Deus, é a palavra do Senhor em nós, é a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, que aonde nós vamos, as pessoas falam assim: essa pessoa é diferente. Mesmo que você não fale uma palavra, como o bispo disse, mesmo que você não fale uma palavra de Jesus, mas o lugar que você está e o jeito que você anda, as pessoas falam: essa pessoa é diferente, essa pessoa tem algo diferente. Isso é o tesouro que Deus colocou em nós, que somos vasos de barro. Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor em nós, a presença do Senhor Jesus Cristo em nós. Amém? Amém. E quando nós temos a oportunidade, nós temos que falar de Jesus. As pessoas vão ouvir, as pessoas vão mudar, as pessoas vão receber aquilo que você está falando, porque você, eu, nós somos vasos de barro, frágeis, se cair quebra. Mas nós temos o tesouro de Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Amém. Quem aqui já foi numa olaria? Onde faz o vaso? Alguém aqui já foi numa olaria? Conhece como que é feito? Eu já vi. Já viu? Já vi. Eu tive a oportunidade de conhecer. Eu trabalhava com um caminhão e eu ia buscar. Mas não vi fazendo não, só vi. Eu vi fazendo. Não vi fazendo. Eu vi fazendo. Meu. Eu vi fazendo, eu tive esse contato. Meu Deus. E é muito interessante, porque eu fiquei sabendo como que eles fazem. Eu vi ele fazendo na hora, mas depois eu fiquei sabendo como que é o processo inteiro de um oleiro. O oleiro é aquele que faz o vaso. O oleiro primeira coisa que ele faz, ele vai lá no barro, lá no mato. Ele vai procurar uma argila. Argila é uma terra, um tipo de terra que faz o vaso, que faz os utensílios de barro. Aí ele acha a argila boa e ele começa a cavar aquela argila e pegar. E ele reserva num lugar e ele leva aquela argila lá para a olaria. Quando ele colhe aquela argila, às vezes ele vai num barro e aquele barro às vezes não está nem cheirando bem, está fedendo aquele barro lá, mas a argila é boa. E ele fala assim: essa argila, ela tem um propósito, ela vai virar um vaso bonito. Eu vou transformar essa argila podre num vaso para glorificar o Senhor. Lembra que o nosso oleiro é o Senhor Jesus.
O oleiro, ele foi lá no barro. Pensa que Jesus é o nosso oleiro. E ele pega aquele barro que não está nem cheirando bem, mas ele pega com todo carinho, porque o oleiro, ele tem amor na profissão. Pensa uma pessoa que ama a profissão, é um oleiro. Quando você fala para ele, ó, você vai ter que mudar de profissão, ele chora. Meu Deus. Ele chora porque ele gosta de pegar aquele barro e transformar em algo que está na mente dele. Aí ele pega aquele barro e leva lá para a olaria. Chega lá na olaria, ele coloca num lugar e ele vai tirar essa impureza, porque quando ele cavou ali, veio raiz de árvore, aquelas raizinhas, veio inseto misturado naquela argila, veio pedrinha, cheia de pedrinha. Então ele vai pegar aquela argila, ele vai purificar aquela argila. Ele começa a tirar as pedrinhas do meio da argila, ele começa a tirar aquelas raizinhas do meio da argila. Tem muita raiz aí que está fazendo mal para as pessoas, né? Raiz de amargura. Glória a Deus. Meu Deus. Tem muitas pedras aí, ó, tá no meio da argila, fazendo a pessoa tropeçar. Uma pedrinha desse tamanhozinho, e a pessoa está tropeçando naquela pedra. O vaso de Deus não pode ter pedra. Então o oleiro de Deus, ele tira com todo cuidado. Olha o amor que tem no oleiro. Ele tira cada pedrinha. É, Deus. Ele vai limpando. De repente ele vê aquela argila limpinha. Oh, glória. Isso aí é a hora que o pessoal já foi para a igreja. É a hora que ele chegou, ele está meio sem entender nada, mas ele já foi limpo e alguma coisa está falando com ele ali. É o Espírito Santo de Deus. Ele não está entendendo nada, mas ele já está na igreja. Porque o oleiro já tirou as pedras, já tirou as raízes, raiz de amargura. Mas ele está meio confuso ainda. Aí o oleiro pega aquele barro, aquela argila que já está limpa, ele leva para um outro lugar, coloca numa mesa. Aí começa a parte que a argila vai sofrer um pouco. Sabe por quê? Porque o oleiro, ele sova aquela argila. Ele tem que sovar. Ele tem que dar um ponto naquela argila. E ele espreme aquela argila. E ele bate naquela argila. E ele soca aquela argila. A pessoa chegou na igreja, parece que estava tudo bem, mas parece que depois que eu vim para a igreja o negócio virou de ponta cabeça. Parece que eu estou sentindo uma pressão. Fala, Deus. Parece que eu estou sentindo que algo parece que não está bom. É verdade. Estou sentindo um peso. É o oleiro que está te trabalhando na tua vida. Glória ao Senhor. É o nosso Deus, é o nosso Jesus. Louvado, engrandecido seja. Está sendo sovado aí, irmão. Está difícil. Ah? Saiba que é a mão do oleiro de Deus que está trabalhando na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. É o oleiro de Deus. É o oleiro de Deus que está te sovando. Entenda isso. Tem gente que sai da igreja quando está sendo sovado. Tem gente que sai da igreja quando está sendo socado. É a mão de Deus trabalhando. Entenda, você está na mão do oleiro de Deus. Você está na mão de Jesus, o Criador de todas as coisas. Quando aquele barro está sovado, o oleiro olha para aquele barro e fala: oh, chegou na parte que eu mais gosto. Né, pastor? Chegou na parte que eu mais gosto. Mas hoje está bom demais, Paulo. Aí ele tem um lugar que ele leva aquele barro. Eu vi, que eu falei para vocês que eu fui lá, eu vi pessoalmente. Chama a roda do oleiro, ou o torno do oleiro. Antigamente ele tem uma roda em cima e uma roda embaixo, tem um eixo no meio. Antigamente ele rodava com o pé. Então ele roda com o pé e põe o barro ali, o tanto de barro que ele precisa para fazer a peça que ele quer. Então ele joga naquela roda de cima e roda a roda de baixo com o pé. É a roda do oleiro. Hoje é tudo motor, né? O motor gira aquela roda, ele não precisa ficar coisando o pé. Mas era assim que fazia. Era difícil, não era fácil, né? O trabalho do oleiro não era fácil, não é fácil. Mas aí ele começa a rodar aquele barro, começa a rodar. Aí é incrível, eu vi isso aí. Ele põe a mão no meio daquela massa, já abre um cone ali, né? E ele vai levando a mão, de repente ele molha a mão na água. Água, Espírito Santo de Deus.
vai moldando, vai moldando, vai moldando, vai moldando. E aquele vaso, aquela peça está na mente dele. Ele não tem um desenho, ele não tem nada. Ele está pensando como que ele vai fazer. E ele vai moldando, vai moldando, vai moldando. Quando ele vê que está assim, ó, 100%, ele fala assim: agora está bom. Aí está moldado, está feito, está bonito. Nem parece mais aquele barro que saiu lá daquele brejo fedorento. Já é um vaso, já é algo bonito de se ver. Aí ele pega aquele vaso e ele leva aquele vaso com todo cuidado, porque ainda é um barro molhado, e coloca lá no chão, em outro lugar. E aí aquele vaso fica ali uns dias secando toda aquela água que tem. Quando ele está bem firminho, aí ele vai para o forno. Eu pude ver o forno também. Vai para o forno, eles armazenam dentro do forno, coloca lenha e lenhas e mais lenha, e põe fogo, fecha a boca daquele forno que é gigante. Só fica um chaminézinho ali e aquilo fica queimando. Não sei quantos dias fica queimando aquilo ali, aquele vaso fica queimando. O vaso de Deus precisa ser queimado. O fogo precisa forjar a natureza. Porque nós viemos com a natureza contaminada lá do mundo. Nós viemos com a natureza ruim, má. Então precisa passar pelo fogo para ser forjado aquela peça, aquele vaso que somos nós, vasos de barro. Depois que aquele fogo passa por não sei quantos dias queimando, aquele vaso sai de lá rígido. Você bate nele, ele está que nem um ferro. Você bateu o ferrinho assim, bispo? Aí o rapaz me mostrou. Quer ver o vaso bom e o vaso ruim? Ele batia com o ferrinho no vaso e ia batendo. Batia que chegava a cantar. Aí ele batia num que dava um estralo diferente. Ele falava: esse aqui está quebrado. Esse está trincado. Esse não serve. Esse não serve. Está trincado. O barulho era diferente. Eu falei: que interessante. E eu procurava o trinco e não achava. Eu olhava no vaso e não achava o trinco. Sabe por quê? Nós somos vasos, às vezes nós escondemos nossos trincos. Nós escondemos, ninguém vê. Só o goleiro de Deus que vê. Só Ele. Só Ele. Eu vou dizer uma coisa interessante agora. Vamos ler mais um versículo lá, em Jeremias 18. Jeremias 18, lá no Velho Testamento. Jeremias 18, vocês vão entender. Jeremias 18, do versículo 1 ao 4. Jeremias 18, de 1 ao 4. Jeremias para frente de Isaías, para frente de Salmos, para frente de Provérbios, depois Isaías, depois Jeremias, profeta do Senhor. Amém? Jeremias 18, de 1 a 4. Glória a Deus. Jeremias 18, de 1 a 4. Glórias ao Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Amém?
Aqui fala do oleiro, fala do nosso Senhor Jesus. Fala que ele estava fazendo ali um vaso, e o vaso quebrou nas mãos dele. Porque o Senhor nos diz que nós somos vasos de barro, então nós estamos sujeitos a quebrar. Nós estamos sujeitos a quebrar. Às vezes, por uma situação das nossas vidas, nós nos sentimos quebrados. Nós nos sentimos lá embaixo, lá no chão. Tem vontade de desistir. Tem vontade de não caminhar mais na graça do Senhor. Vou abandonar tudo. Porque nós somos frágeis e Deus nos deu essa condição de frágeis. Mas nós temos que lembrar o que a palavra de Deus diz aqui, ó. É que o vaso quebrou na mão do oleiro. Quando nós quebramos nas mãos do oleiro. Nós temos que lembrar, nós quebramos. Se nós quebrarmos, nós quebramos nas mãos do oleiro. E o que fala a palavra aqui? Se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então nós podemos quebrar 1000 vezes, pastor. Nós podemos quebrar 1000 vezes. Mas o oleiro nos faz de novo. O oleiro nos refaz. Faz nós tornar um vaso bonito de novo. É verdade. Quantas vezes eu quebrei na minha vida? Meu. Quantas vezes eu falei assim, será que eu vou conseguir? Estou aqui. Deus me renova cada manhã. A palavra de Deus fala assim, ó, que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Deus deu essa promessa para nós ficarmos de pé, para nós não desanimarmos por nenhuma circunstância que aparecer nas nossas vidas. Vamos ser frágeis até o último dia, para não ter soberba dentro de nós. Aquele que pensa que é alguma coisa não é nada. É Deus. Nós podemos ressuscitar um morto. Quem faz é Ele. Ressuscitar um morto ali com uma oração nossa. Mas a glória é do Senhor, porque nós não somos nada, nós continuamos vaso de barro. Toda a glória tem que ser dada a Ele. Nós não somos nada, nós somos vasos de barro, diz a palavra do Senhor. Não queremos nós ter soberba em nosso coração, achar que nós somos alguma coisa, porque nós fazemos alguma coisa para o Senhor. Toda a glória seja dada ao Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. A glória é dele, amém? Se entendermos que somos um vaso de Deus, é preciso, em primeiro lugar, quem aqui reconhece? Quem está entendendo essa palavra? Quem aqui reconhece que é um vaso de barro? Glórias ao Senhor. Se você reconhece que é um vaso de barro, que você é do Senhor, o poder do Senhor está dentro da sua vida, amém? Então, se nós entendemos que somos um vaso de Deus, é preciso, em primeiro lugar, adorar ao Senhor. Isso em primeiro lugar, adorar ao Senhor. Ser um adorador do Senhor. Levantar de manhã adorando ao Senhor. Eu vi um pregador uma vez falar assim, ó, levanta e não conversa com ninguém antes de conversar com o teu Deus. Ele é o primeiro. Não conversa com ninguém antes de conversar com o teu Deus. Conversa com o teu Deus primeiro, adora Ele, depois as outras coisas, depois conversar com as outras pessoas da sua casa. Em primeiro lugar, adorar ao Senhor todos os dias, todas as manhãs. Tem gente que levanta de manhã de qualquer jeito, já levanta em cima da hora, já sai correndo, vestindo a roupa para ir trabalhar, não deu tempo nem de fazer nada, às vezes não dá tempo nem de tomar café, nem lembrou de Deus. Deus está dando uma manhã para você. Você acordou, vendo a manhã que é maravilhosa. Agradece ao Senhor na manhã. Nós temos que ter esse hábito. Senhor, obrigado por essa manhã, por esse dia que eu acordei, estou vivo, estou aqui para glorificar o teu nome, para ver as grandezas do Senhor, as maravilhas da obra da tua criação. Eu sou um apaixonado na criação do Senhor. Eu sou um apaixonado na criação de Deus. Quando eu saio na rua, se o céu está limpo, eu agradeço e vejo uma maravilha de Deus ali. Se o céu está cheio de nuvens, eu falo assim, que maravilha, Senhor.
Glória a Deus. Eu sou Aleluia. apaixonado pela criação do Senhor. Isso é adorar o Senhor, adorar a sua grandeza, a sua plenitude. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Então nós temos que ser naturalmente adoradores do Senhor. Já levantar agradecendo ao Senhor, adorando o Senhor. E Deus, o Senhor nosso Deus, Ele gosta de ser adorado. Ele tem alegria em ser adorado. Porque Ele sabe que Ele te chamou. E você reconheceu. E você entende quem é Deus na tua vida. E você está adorando Ele. Porque deu certo. Deus te chamou. Te sarou. Te separou para ser um adorador dele. Amém? Segundo lugar, se consagrar a Ele. Nós temos que nos consagrar ao Senhor Deus. O que é consagrar ao Senhor? Senhor, eu coloco a minha vida diante da Tua presença. Eu me consagro a Ti, Senhor, para que toda a obra que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu venha fazer. Eu venha Te honrar pela obra que o Senhor colocar nas minhas mãos. Nós temos que honrar ao Senhor. Todos nós aqui temos um talento dado por Deus. Cada um tem algo a fazer nas mãos do Senhor. Uns faz uma coisa, outros faz outra. Uns têm a capacidade de cantar, de louvar o Senhor, de ser afinado. Outros têm o dom da palavra, pregar a palavra. Outros têm os dons de visita. Esse aqui é completo, né? Tem todos os dons. Verdade. Cada um tem um dom, cada um tem um chamado. Outros têm o dom de colocar a mão nas pessoas enfermas e orar, e aquela pessoa ser curada. Cada um tem um dom, cada um tem um talento. E nós temos que deixar ser usado por Deus. Então consagrar a Ele. Falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim naquilo que o Senhor quer. Não adianta a pessoa também querer fazer uma coisa que ela não consegue fazer. Por exemplo, se eu for falar assim, ó, eu vou cantar, vai sair todo mundo correndo, que tudo desafinado, né? Mas tem gente que tem um talento. Então se tem esse talento, vai usar na obra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E sabe que quando você colocar a tua vida nas mãos do Senhor, se consagrando a Ele, Ele vai começar a mostrar o que Ele quer da tua vida. Amém? Então quando a pessoa se consagra a Ele, aí a pessoa pode falar assim, ó, eu posso falar. Ele pode orar com uma pessoa enferma e a pessoa ser curada. Falar de Jesus para uma pessoa que está com problemas. Ajudar um necessitado. Fazer uma visita a alguém que está precisando. Cantar louvores a Deus na igreja ou em qualquer lugar. Estudar a palavra. Pregar a palavra. Ajudar na manutenção da igreja. Tudo isso é obra do Senhor. E muito mais. Muito mais. Não tem limite para servir ao Senhor. Às vezes uma pessoa tem vontade de falar assim: pastor, eu quero lavar a igreja, eu posso? Pode. Quando ela lavar a igreja, Vai sentir tão bem. os anjos do Senhor estão com ela. Glória a Deus. Pastor, eu quero fazer, quero ajudar na manutenção da igreja, quero fazer alguma coisa para o Senhor. Não tem limite para servir ao Senhor. O Espírito Santo vai te mostrar o que Ele quer da tua vida. Não tem limites. E o melhor disso, presta atenção. Deus está anotando tudo. Toda boa obra está sendo anotada lá no céu para o galardão. O Senhor diz que nós vamos ter um galardão lá no céu. O que significa isso? Vamos ter uma recompensa de tudo que nós fizemos aqui na terra. Meu Deus. Vamos ter uma recompensa de quando Deus colocou um talento dentro de nós e nós procuramos a exercer aquele talento que Ele colocou sobre nós. Deus estava avisando já a recompensa que ia estar lá no céu para dar para nós o galardão. Às vezes a pessoa fala assim, ó, eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada.
Seja o intercessor. Meu Dentro Deus, do seu é forte. quarto. Lá no escurinho, lá no seu quarto, onde ninguém está vendo. Está sendo notado. Aquele que põe o joelho no chão, fica lá no quarto orando para o bispo, orando para a bispo, orando para o crescimento da igreja. Está lá, ninguém está vendo, mas Deus está anotando. O anjo do Senhor está anotando lá no livro. Tal dia ele enjoelhou lá no chão, ele orou para o bispo, ele orou para a igreja, ele orou para cada membro, ele orou para aquela pessoa que estava enferma, ele orou para tudo. É Deus falando para você orar. Já está servindo a Deus. Ah, mas aí ninguém vai me ver. Deus não precisa te ver. As pessoas não precisam ver o que você está fazendo para Deus. É Deus que tem que ver, é o Espírito Santo. O Espírito Santo anota tudo. Não vai ficar nada para trás, não vai ficar uma vírgula para trás. Mas nós vamos receber o galardão de tudo aquilo que nós fizermos com o Senhor. É promessa de Deus. Amém? Vasos de barro, mas capacitados por Deus. Vasos de barro, mas capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha medo de servir ao Senhor. Não tenha medo de servir ao Senhor. Deixa Deus cumprir o chamado dele para a sua vida. Cada um aqui tem um chamado. E esse casal abençoado aqui, ó, o bispo e a bispa, precisa de vocês, cada um aqui, ajudando na obra que Deus colocou, confiou na mão deles. Amém? Que Deus abençoe a cada um aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Pela imensa palavra que nós ouvimos hoje, né, irmãos? Eu quero dar a oportunidade para a Giovana estar louvando, a diaconisa Giovana, para nós estar encerrando o culto desta noite. Amém, irmãos? Diaconisa e o missionário Giovana. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Foi forte, viu? Palavra de ensinamento, Deus abençoe. Forte. Isso que a gente tem que pregar, isso aí, a verdade, o evangelho. Glória a Deus.